Este artigo, intitulado Elaboração de projetos de preservação e recuperação de nascentes em áreas de preservação permanente, tem sua justificativa na crescente preocupação mundial em preservar e recuperar o meio ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas. A recuperação de nascentes, que são áreas consideradas de preservação ambiental permanente pela legislação brasileira, é de suma importância, pois as nascentes têm a capacidade de afetar a totalidade de uma bacia hidrográfica em que esteja inserida. Por esse motivo, observa-se que há muitos projetos de recuperação ambiental de nascentes colocados em práticas e que, mesmo com resultados positivos, demonstram falhas que acarretam maior necessidade de mão de obra, manutenção e maior tempo de conclusão. Assim, esse artigo traz informações essenciais e abrangentes que são determinantes para o sucesso de projetos de recuperação de nascentes. A recuperação de nascentes e a preservação ambiental são extremamente importantes por estarem relacionadas diretamente com a existência e a qualidade de vida das espécies animais e vegetais, além de auxiliarem na manutenção da saúde pública. É da natureza que retiramos nossa principal fonte de vida, a água, e é dessa natureza também que retiramos a maior parte das matérias-primas utilizadas para a produção de muitos bens de consumo. O crescimento populacional e a industrialização desenfreada acarretaram a degradação e poluição de muitos ecossistemas do planeta. No Brasil, especificamente, durante o ano de 2012, foi possível notar os impactos diretos do descuido com o meio ambiente, quando o país sofreu uma grave crise hídrica. Essa crise alertou a população sobre as questões ambientais e reforçou algumas ações nacionais vinculadas a acordos internacionais em prol do meio ambiente, da existência humana e da preservação de condições necessárias à sobrevivência e ao desenvolvimento das gerações futuras. O Brasil criou, a partir do Código Florestal, as áreas de preservação permanente, que são regiões estratégicas que devem ser preservadas para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Essas áreas, conhecidas por APPs, compreendem as matas ciliares, topos de morros, encostas com declividade superior a 45 graus, restingas, dunas, mangues, bordas de chapadas, margens de rios, lagos e lagoas, regiões de refúgios de aves migratórias ou regiões destinadas à reprodução da fauna silvestre, inclusive as praias, e as regiões do entorno de nascentes, objetos de interesse desse artigo. Essa área influencia diretamente a qualidade dos recursos hídricos, a estabilidade geológica, a qualidade do solo, a biodiversidade de fauna, de flora e, consequentemente, o bem-estar humano. Todas as intervenções em áreas de preservação permanente, independente da finalidade, são proibidas por lei, por tratarem-se de áreas estratégicas para a sobrevivência das espécies. No ano de 2002, com o Decreto Federal 4.339, fica determinada que as APPs devem ser recuperadas, revitalizadas e conservadas, como propõe esse artigo para as APPs de nascentes. No Brasil, as águas são classificadas como superficiais e subterrâneas. Por subterrâneas, entende-se toda a água que ocorre natural ou artificialmente no subsolo, e por superficial, entende-se toda a água que se acumule sem penetrar no solo e escoe, formando rios, riachos, lagos e lagoas. Tanto as águas superficiais quanto as águas subterrâneas possuem uma segunda classificação, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas. Essas características estabelecem os possíveis usos daquele corpo hídrico e a capacidade deles em receber e autodepurar efluentes, evitando assim maiores prejuízos ambientais. Além dessas classificações, as nascentes são comumente usadas para o consumo humano. Neste caso, há um padrão de potabilidade determinado pelo Ministério da Saúde e que deve ser considerado ao se elaborar um projeto de recuperação de nascente, evitando assim riscos desnecessários à saúde pública. Nesse contexto de qualidade das águas, as matas ciliares desempenham um importante papel na proteção das nascentes, pois elas evitam a poluição, a desertificação do solo e a degradação do corpo hídrico. Considerando a importância de preservar os recursos hídricos,
A degradação ambiental torna-se totalmente prejudicial ao equilíbrio dos ecossistemas e atualmente está presente em muitos cenários, principalmente no ambiente urbano. Entende-se por degradação ambiental a retirada total ou parcial da fauna, da flora, do solo ou da vegetação de uma área. As consequências da degradação ambiental são, além do desequilíbrio dos ecossistemas, a perda da umidade do ar, a propagação de doença, a proliferação de vetores, escassez de água, extinção de espécie, desertificação, erosão e deslizamento de solos, entre outras. Desta forma, recuperar uma APP, especialmente uma área de nascente, é importante, pois beneficia toda a região da bacia hidrográfica, com o aumento da vazão dos rios, criação de corredores ecológicos, disponibilidade de água para o consumo humano e a dessedentação de animais, além da melhoria da qualidade de vida da população daquela região. Desta forma, um projeto de recuperação de nascentes deve considerar alguns aspectos que são determinantes para o seu sucesso. Por exemplo, a identificação do bioma da região. O bioma vai trazer algumas características típicas das espécies vegetais e animais daquela região, além de informações sobre o clima, a frequência das chuvas e as temperaturas médias. Outro aspecto importante é a consideração da fauna. Um projeto de recuperação ambiental que não considere a fauna coloca em risco todos os esforços empenhados, pois os animais são essenciais para a dispersão de sementes, construção da serapilheira e a elevação da capacidade de recuperação natural daquela região no caso de uma nova degradação. Os índices de preservação ambiental local também devem ser observados, pois determinam quanto de esforço será necessário para evitar que novas degradações aconteçam na área que foi recuperada. A vegetação remanescente também deve ser considerada, pois a diversidade das espécies é fundamental para o bom desenvolvimento de um projeto de recuperação vegetal de uma nascente. O banco de sementes e a serapilheira também são importantes, pois determinam a qualidade do solo e a capacidade da recuperação natural daquela região, o que determina, que nós vamos ver lá na frente, o método de recuperação vegetal da área da nascente. As características físicas, químicas e biológicas da água e do solo são essenciais para identificar fontes poluidoras não perceptíveis aos olhos e que podem impedir o desenvolvimento das espécies animais e vegetais. Os hábitos e costumes da população do entorno também são características importantes, pois algumas especificidades regionais podem causar poluições pontuais que necessitem de cuidados especiais, a exemplo da poluição atmosférica, que pode trazer material particulado prejudicial à sobrevivência de aves. De posse dos dados básicos da região, iniciam-se as etapas de recuperação das nascentes. A primeira etapa é estabelecer a metodologia necessária para recuperar a área degradada. A região tem capacidade de regeneração natural ou será necessária intervenção humana? Quanto e como deverá ser essa intervenção? Em seguida, avaliar as características do solo e da água. São importantes informações para planejar a recuperação e determinar a necessidade de retirada de solo contaminado e identificar fontes poluidoras imperceptíveis aos olhos. A terceira etapa consiste em identificar espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, para também estruturar formas de, no projeto, preservar essas espécies. Identificar as fontes poluidoras, calcular a mão de obra necessária e elaborar um cronograma de execução e manutenção que contemple o período de 24 meses após o replantio é extremamente importante para a manutenção e para a qualidade do projeto de recuperação de nascente. Solicitar a autorização dos órgãos ambientais é uma etapa que não pode ser pulada, pois toda intervenção em uma APP é proibida por lei. Desta forma, os órgãos ambientais devem autorizar a recuperação daquela nascente. A área a ser recuperada deve ser um raio de 50 metros a partir do ponto de afloramento de água, conforme exige a legislação brasileira. Porém, considerar uma área um pouco mais abrangente é importante, pois essa área, além dos 50 metros, será utilizada como zona de tampão.
A zona de tampão serve para evitar que poluentes possam afetar a área de preservação permanente. Por exemplo, quando há um campo de agricultura próximo à APP, pode ocorrer a dispersão de agrotóxicos e fertilizantes pelo ar e pelo solo que ficariam retidos na zona de tampão e não afetariam assim a APP, dificultando a degradação da nascente. Após essas considerações, identifica-se o tratamento a ser feito no solo, a existência de contaminantes e as demandas de correção de pH e adubação, quando necessário. Elaborar planos de controle e prevenção de incêndios também é muito importante para resolver de forma eficaz possíveis problemas e acidentes. Corrigir as erosões pode ser difícil, mas é necessário para que o escoamento da água da nascente aconteça de forma natural. Adotar medidas para atrair animais também é muito importante, pois, como eu já mencionei, eles dispersam sementes, o que é extremamente saudável para a recuperação vegetal de uma área. Avaliar a capacidade de regeneração natural e avaliar as intervenções a ser feitas podem facilitar a hora de escolher as espécies vegetais a serem plantadas, como a gente vai ver detalhadamente agora. Na escolha das espécies vegetais, alguns itens devem ser considerados. A demanda por nutrientes e água daquela espécie está de acordo com o que a APP tem a oferecer? O tipo de solo, arenoso ou argiloso, é ideal para o desenvolvimento daquela espécie? A forma de reprodução tem que ser avaliada. Algumas espécies demandam vento para se reproduzirem e a região pode não oferecer vento suficiente. O tempo de germinação, de crescimento e a tolerância ao sol interferem diretamente no desenvolvimento geral da área. Optar preferencialmente por espécies nativas, considerando sempre a diversidade e a importância de colocar espécies frutíferas para atrair animais. Dentre a diversidade das espécies vegetais, escolher árvores pioneiras, secundárias e clímax para que o desenvolvimento ocorra de forma natural. Espécies clímax precisam de sombra para se desenvolverem e sol pleno na vida adulta, enquanto as pioneiras demandam sol pleno para se desenvolverem e sombra na vida adulta, com um tempo de vida reduzido em comparação às espécies clímax. Essa escolha evita que a recuperação florestal da nascente seja falha e se degrade naturalmente. Escolhidas as espécies vegetais, deve-se dar início às ações de recuperação da nascente. Eliminar ervas daninhas, espécies invasoras, formigas cortadeiras, preparar o solo, adubar, corrigir o pH e isolar a área são as primeiras ações a serem tomadas. A aplicação de inseticidas deve ser feita preferencialmente nos períodos de seca e com o uso de iscas granuladas, que evitam a dispersão dos inseticidas pela água das chuvas. Isolar a área é extremamente importante, pois, uma vez eliminada a fonte poluidora, torna-se essencial evitar que ela volte a degradar a área. Por exemplo, se a nascente está próxima a um pasto, o gado pode pisotear o ponto de afloramento da água, destruir as mudas e compactar o solo, portanto, é importante deixá-lo fora da área de preservação permanente. Abrir berços para o plantio das mudas é importante também, e é o segundo passo. Os berços devem ter preferencialmente 40 centímetros de profundidade por 40 centímetros de largura e de comprimento. Efetuar o plantio das árvores, especialmente nas épocas de chuva, o que reduz a necessidade de irrigação e o custo com mão de obra. Atentar para que no momento do plantio não seja quebrado o torrão da raiz, pois ele é essencial para a rápida adaptação da espécie ao novo solo. Após o plantio, deve ser feito o tutoramento das mudas, preferencialmente com bambu e barbante, permitindo o direcionamento do desenvolvimento da árvore, evitando que a muda quebre com o vento e com as chuvas fortes e facilitando a identificação das árvores plantadas. O uso do bambu e do barbante são essenciais para evitar o estrangulamento da árvore durante o seu crescimento. Prever, especialmente nos primeiros 30 dias após o plantio, irrigação diária e manter uma periodicidade mais elevada depois de 3 ou 4 meses do plantio.
Elaborar um plano de manutenção que considere o coroamento das mudas, evitando a competição por nutriente do solo e facilitando a reserva de água. Além disso, a manutenção também vai ser muito útil para replantar as mudas que de repente não se desenvolverem, o que vai ser facilmente identificado pelo processo de tutoramento. Essas são as principais estratégias para se recuperar uma nascente. Dentre a poluição mais comum encontradas em APPs de nascentes, destacam-se a erosão do solo, que pode determinar o fim do afloramento da água, o movimento das massas de terras, que podem soterrar o ponto de afloramento da nascente, a impermeabilização do solo por existência de edificações ou presença de animais de grandes portes, os contaminantes físicos e químicos da água e do solo, bem como o descarte de efluentes sanitários e resíduos sólidos, a supressão da vegetação, que expõe a nascente ao sol pleno e pode causar desertificação do solo pela perda da umidade e, consequentemente, a extinção da nascente. Os incêndios e a existência de campos de plantio e áreas de pastagem também são um dos principais problemas encontrados e que degradam as nascentes. As principais soluções para os problemas identificados são o reflorestamento e a recuperação vegetal da área da nascente, o monitoramento e a manutenção da APP, a fiscalização pelos órgãos públicos e o envolvimento da comunidade, pois a população tem grande poder fiscalizador, além da educação ambiental e da conscientização da população sobre a importância de preservar as nascentes, para que a própria comunidade possa identificar as fontes de degradação e rapidamente solicitar intervenção aos órgãos responsáveis, evitando maiores prejuízos ao meio ambiente. Avaliar a possibilidade de eliminar as construções invasoras da APP, ou pelo menos mitigar os seus efeitos negativos. As zonas de tampão também devem ser utilizadas, pois elas evitam potenciais poluições futuras daquela área. A finalidade deste artigo é facilitar a preservação e a recuperação das nascentes, ou seja, cuidar do meio ambiente de forma abrangente e com impactos positivos em toda a bacia hidrográfica, que é o resultado esperado para a recuperação de nascentes. Além disso, busca-se facilitar o reequilíbrio do ecossistema, aumentar a disponibilidade de água para o consumo humano e elevar a capacidade da regeneração natural das APPs de nascentes. Envolver e conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente, além de facilitar as ações do poder público e dos interessados em projetar corretamente sistemas de recuperação de nascente, aumentando assim a eficiência e tornando mais acessível os projetos de recuperação de nascente aos interessados. Desmistificar as dificuldades em torno da recuperação das áreas degradadas e da preservação ambiental são formas de popularizar e facilitar os cuidados com o meio ambiente. Cuidar do planeta Terra, da nossa água, da vegetação e da fauna é importantíssimo, pois a Terra é a nossa única casa e é daqui que retiramos tudo o que temos e o que precisamos para sobreviver. Cuidar do que é nosso e disseminar informações acessíveis a todos é importantíssimo ao equilíbrio da vida. Muito obrigada!